Como deve declarar o sócio ou titular de empresa do Simples Nacional? Olha só, se a empresa está no regime do Simples Nacional, temos que observar duas coisas. O lado da empresa, o que ela tem que declarar, e o outro, o lado do sócio ou titular, o que ele tem que declarar. Beleza? Essa é a parte que mais vai importar aqui nesse vídeo. Mas não dá para falar dessa parte sem entender a outra. Por isso, vamos lá, rapidinho. A pessoa jurídica ou a ela equiparada é o empresário individual. Tá ok? Que no campo do direito é pessoa física, no campo da legislação tributária é pessoa jurídica e tem um CNPJ. Tá bom. Se tem o CNPJ, é obrigado a fazer a declaração da pessoa jurídica, que é assim, ó. Aqui está o ano calendário de 2019, que terminou em 31 de dezembro de 2019, tá ok? Nesta data, prepara-se a DEFIS, Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, que deve ser transmitida à Receita Federal do Brasil até 31 de março de 2020, quer dizer, até final de março do ano seguinte. Beleza? Bom, a pessoa jurídica que está no Simples Nacional, quanto à escrituração, veja, ela está obrigada a uma contabilidade? Cuidado, uma coisa é a legislação societária. A legislação societária não dispensa ninguém de uma contabilidade, exceto o microempreendedor individual. Tá ok? Bom, o assunto aqui é legislação tributária. Então, veja, no campo da legislação tributária, a empresa que está no Simples Nacional não está obrigada a prestar conta ao fisco por meio de uma contabilidade. Basta que ela escriture o livro caixa. No livro caixa deve informar todas as entradas, todas as saídas, inclusive a movimentação bancária da pessoa jurídica. Certinho? Bom, se faz o livro caixa apenas sem prestar conta com uma contabilidade à Receita Federal, então qual é a parcela do lucro que pode ser distribuída de forma isenta? É só pegar a receita bruta anual, que é a receita da atividade fim da empresa do Simples Nacional, tá ok? Somar notas fiscais de venda, notas fiscais de serviço do ano. Aplica-se o percentual de lucro presumido. Esse é lá do regime do lucro presumido, que está lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 95. Encontro o valor do lucro presumido. Veja que o lucro presumido apurado aqui é só sobre a receita bruta. Não entra um ganho de capital, demais receitas, não. Tá ok? Subtrai o IRPJ. Esse IRPJ aí está lá no DAS, que foi recolhido mês a mês. É só retirar aquele valor do ano, somo IRPJ, que está discriminado nos DAS de todos os meses, soma o total do ano e subtraio, certinho? Aí encontro o lucro presumido líquido, o LPL. Cuidado, LPL tem várias conotações. Aqui, o LPL, para Simples Nacional, é só subtrair o IRPJ, não se subtrai aí PIS, COFINS, nem CSLL. Tá ok? Bom, esse lucro presumido líquido é o que pode ser distribuído ao sócio ou sócios ou titular de uma empresa do Simples Nacional de uma forma o quê? Isenta do imposto de renda. Tá ok? Um ponto importante é, quando você vai lá na norma, qual é o regulamento do Simples Nacional? É a resolução CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140 de 2018. Lá no seu artigo 15, caput, ele está dizendo que é isento a distribuição de lucro pago e comprovado, pago ao sócio e comprovado. Isso quer dizer que para distribuir esse lucro tem que ter esse dinheiro no livro caixa. Beleza? Se não tiver, não pode distribuir todo esse valor não, que vai estourar o caixa. Porque a própria norma está dizendo, o que está na resolução CGSN 140, artigo 145 caput, é exatamente o que diz a Lei Complementar 123 de 2006, lá no seu artigo 14 caput, que diz o quê? Que a distribuição de lucro aos sócios ou titular de uma empresa do Simples Nacional é
isenta do imposto de renda, desde que comprovado a distribuição, quer dizer, pago, tá ok? Exceto se for prolabore, aluguel, prestação de serviço, que isso aí já é outro assunto e incide em imposto de renda, ele é rendimento tributável, é outro assunto. Aqui é distribuição de lucro, beleza? Agora, se não fizer o livro caixa, está obrigado a fazer uma contabilidade, certinho? Agora, feito a contabilidade, se o lucro apurado na contabilidade é maior que aquele lucro presumido líquido, aí pode-se distribuir esse lucro contábil de forma isenta do imposto de renda na pessoa física, certo? Isso quer dizer o quê? Que de repente o seu cliente contador você apurou o lucro presumido líquido e apresentou. Cliente, o lucro presumido líquido da sua empresa está dando 100 mil reais. Um exemplo hipotético, certinho? E ele achou muito pouco. Aí você pode apresentar a sugestão de que, olha, eu posso fazer a contabilidade, vamos assinar um contrato aqui, eu faço a contabilidade da sua empresa e pode existir um lucro maior. E aí, ele assinou, te pagou um honorário, que é muito bom, e você fez a contabilidade e está dando um lucro de 500 mil. Posso distribuir esse lucro? Posso. E aí, nesse caso, tá, a distribuição de lucro de 500 mil aos sócios é que é isento. Beleza? Agora, importante lembrar que para o fisco é uma coisa ou outra. Do ponto de vista da empresa, apurou o lucro presumido líquido e está achando que é pouco, faça uma contabilidade e veja se na contabilidade tem um lucro maior. Se tiver, pode distribuir esse lucro de forma isenta. Beleza? Bom, agora sim, vamos para a pessoa física do sócio ou titular, que lá no seu CPF é obrigado ou facultado a declarar. Bom, você que está fazendo o curso de imposto de renda sabe muito bem que existe a relação de 7 itens que fazem com que uma pessoa esteja obrigada a declarar. Por exemplo, de repente, item 1, a pessoa teve rendimento tributável no ano de 2019 de valor superior a R$ 28.559,70. Está obrigado a declarar. É somar aí salário, aluguel, essas coisas tributáveis. Tá bom? Ou então, teve rendimentos isentos ou não tributáveis, mas rendimentos sujeitos à tributação exclusivamente na fonte ou rendimento tributável de forma definitiva de valor superior a R$ 40 mil. Ou teve, por exemplo, patrimônio, somando imóvel, carro, bicicleta, motocicleta, etc. Em 31 de dezembro, que dá superior a 300 mil, está obrigado a declarar, está lembrado disso? Então veja, para saber se está obrigado a declarar, tem que verificar aqueles 7 itens de obrigatoriedade, tá bom? Se não tiver naquela relação, está facultado a declarar. Agora, se vai declarar, está aqui. O ano calendário é 2019. Ele prepara a declaração do imposto de renda da pessoa física aqui no início de 2020 e vai entregar, transmitir à Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2020, beleza? Aí, aqui nós temos as fichas a serem preenchidas. A primeira coisa que você tem que fazer é o cálculo do lucro presumido líquido. É pegar a receita bruta do ano de 2019, que está aqui na DEFIS, certinho? Vezes percentual de lucro presumido, que está lá no artigo 15 da Lei 9.249. Por exemplo, revenda de combustíveis, 1,6%, venda de mercadoria de uma forma geral, 8%, prestação de serviço de transporte de cargas, 8%, prestação de serviço de transportes, 16%, prestação de serviços hospitalares, 8%, demais, prestação de serviço, 32%, tá lembrado? Aí eu encontro o lucro presumido, certinho? Menos imposto de renda da pessoa jurídica, que está lá no DAS, documento de arrecadação do Simples Nacional, que foi recolhido todo mês. Aqui eu tenho o lucro presumido líquido. Este valor, se foi distribuído, comprovado lá no livro caixa, ou então na contabilidade, o contabilista deve declarar aqui do seu cliente, aqui, ó, na ficha rendimento isentos e não tributáveis, distribuição de lucro. Beleza? Aí você diz, espera aí, Roberto, e se distribuir acima deste valor e não tiver uma contabilidade para comprovar? Esse excesso aí está sujeito à tributação pela tabela progressiva.
Tá ok? E aí, você vai declarar aqui no rendimento tributável recebido de pessoa jurídica distribuição de lucro, o valor do excesso. Tá ok? Muito bem. Outro ponto importante é que essa distribuição de lucro para fins tributários pode ser mês a mês. E verificar todo esse procedimento mês a mês. Se distribuir o lucro presumido líquido do mês, até este valor, já sabe que vai ser isento. E se distribuiu mais do que isso lá naquele livro caixa, consta lá a distribuição acima, o excesso é tributável, tem que levar para a tabela progressiva e o que distribuiu aqui em janeiro já tem que recolher em fevereiro, porque é tributação, retenção tributária obrigatória. Beleza aí? Bom, vamos para um exemplo. Dados. É uma microempresa optante do Simples Nacional. A atividade é prestação de serviço de uma forma geral. Portanto, lucro presumido de 32%. Tá ok? Para facilitar o raciocínio. A receita bruta anual, vamos supor que deu 300 mil. E lá no DAS tem IRPJ, porque lá no DAS tem até 8 tributos, não é isso? Daqueles 8 tributos, um é IRPJ, que é de 6 mil reais. Tem 2 sócios. Um deles é o sócio José, com 80% do capital. Tá? A sua participação na sociedade é de 80%. Pede-se, qual é o lucro isento de José com esses dados fornecidos? Então, aqui nesses dados fornecidos não foi informado contabilidade. Portanto, eu vou ter que calcular o lucro presumido líquido. Certinho? Resolução. Eu pego a receita bruta anual de 300 mil, aplico o percentual de lucro presumido de 32%, encontrei o valor do lucro presumido líquido de 96 mil, subtraio o IRPJ de 6 mil reais, encontrei o lucro presumido líquido de 90 mil reais. Então aqui em cima, lucro presumido, subtraí o IRPJ, encontrei o lucro presumido líquido. Certinho? Esse é o valor que posso distribuir para ambos os sócios. Como eu quero ver só o do sócio José, multiplico pelo percentual de participação societária de José, que é 80%. Pronto, o lucro presumido líquido que o José pode receber de forma isenta no ano é de 72 mil reais. Esse é o valor que pode ser, se foi distribuído, consta a saída do caixa, certo? Comprovado que tinha esse dinheiro no caixa e foi pago ao sócio José, então vai ser declarado aqui em rendimento isento e não tributável, distribuição de lucro isento. Certinho? Olha, eu te convido para você fazer o meu curso completo de imposto de renda da pessoa física de 2020, que foi lançado recentemente. Ainda está na promoção de lançamento, mas pode acabar a qualquer momento. Venha!